Olá, virginianos, como estão? Vamos para a nossa leitura do mês de junho de 2020, válida para todos os virginianos de Sol, Lua ou Ascendente. Finalzinho da leitura, vou tirar uma carta desse baralho, vou fazer o cruzamento das cartas, então recomendo que vocês assistam até o final, porque senão a mensagem fica incompleta, tá? Recomendo também que vocês assistam essa leitura mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o passar do tempo, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Virgem, junho de 2020, parte geral. Fundo da leitura, a não materialidade, infinitas possibilidades, ligação com o plano não material, não físico, sutil, espiritual. É a carta do Papa no tarô tradicional, então sugere aqui comprometimento. Um dos panos de fundo da leitura de vocês. Vamos aguardar o restante. Virgem, junho de 2020, parte afetiva e parte material. Quis pular o Imperador, mais uma carta de comprometimento, de responsabilidade, né? As espadas, clareza mental, novos inícios. Tem muita energia de ética aqui na combinação dessas duas leituras, dessas duas cartas, né? Ética, fazer o que é correto, fazer o que é certo, considerado certo pela sociedade, enfim. Mas em primeiro lugar, ser fiéis e verdadeiros com vocês mesmos, tá? Vamos lá. O Criador, harmonia, aventura, comparação e culpa. Vocês começam a leitura muito bem e terminam com duas cartas mentais. São apenas pensamentos, tá? Nenhuma leitura de tarô é uma sentença a respeito da vida, ou no caso aqui do mês de vocês, tá? Ainda mais, né, vocês já vendo essa leitura, já fiquem atentos aqui a pensamentos menos positivos, né? Como eu disse, vocês começam muito bem com a energia do Criador, é a primeira carta, então tem a ver com um passado recente, muito alinhados aqui com a energia espiritual, já tinha falado com a carta da não materialidade. O Criador tem uma energia poderosa também, ele está aqui com o terceiro chakra brilhando, né? Plexo solar, harmonia entre o coração e a razão, né? Então aqui já estamos falando de três chakras aqui, né? O plexo solar, o cardíaco, o terceiro olho aqui, o chakra frontal, e bem positivos, tá? No centro da leitura, a carta da aventura sugere aqui alguma vulnerabilidade, e pode ser essa vulnerabilidade que pode trazer, como eu disse, não é uma sentença, que pode trazer aqui alguma insegurança, algum medo, são energias mentais, tá? Essa aventura aqui é um valete de ouros, os valetes falam de novidades, fala de alguma notícia que chega, ou de repente é vocês querendo mandar uma mensagem para alguém também.
Ele tem aqui nessa carta a representação de uma criança indo em direção à luz, né? Por isso que me dá essa sensação de vulnerabilidade, né? Aqui não, aqui vocês estavam super bem, super tranquilos, né? Tranquilos aqui abrindo a leitura, mas a primeira carta tem a ver com o passado e aqui, né, provavelmente mais no comecinho desse mês. Então você se sentindo super bem. Eis que surge uma novidade e que deixa, que faz vocês se sentirem vulneráveis, tá? Mas não é necessário, isso aqui é apenas uma energia mental, não tá falando que tá acontecendo nada de ruim, não. Mas mostra vocês aqui se comparando, para alguns sentindo culpa. O 8 de espadas é muito ligado a medos e amarras mentais, né? Nesse tarô ele chama-se culpa, tá? Mas enfim. Energia geral aqui da leitura. Vamos para a parte afetiva. Rei de copas, a morte, 6 de paus, 2 de ouros e a justiça. Para quem gosta de signos, escorpião, libra, câncer, escorpião e peixes, Áries, leão e sagitário, touro, virgem, capricórnio. Eu não gosto de falar de signos por causa disso, né? Mas vamos falar pelo menos dos arcanos maiores aqui, né? Aqui tem touro, escorpião, libra, tá? Se não ressoar com os signos, não tem problema nenhum, tá? Isso aí é só uma parte. O centro da leitura é uma carta de conquista, um 6 de paus, tá? Vocês abrem a leitura com o Rei de Copas, a princípio mostrando maturidade emocional. Todas as cartas na leitura, em primeiro lugar, falam de vocês e, eventualmente, a gente associa esses arcanos da corte com outras pessoas, tá? Maturidade emocional sua ou de uma outra pessoa na sua vida vem aqui com a carta da morte sugerindo alguma transformação. E para alguns até mesmo uma situação de desapego, tá? De toda forma, seja um desapego ou não, tem uma transformação aqui dentro de uma situação. O centro da leitura fala de conquista, fala de vitória, fala de reconhecimento. Você pode ficar dividido aqui. As cartas de número 2 do tarô são, né, o eu e o outro, né? Só que o 2 de ouros às vezes fala de alguma dúvida. Isso obviamente não é para todo mundo, tá? Se não existe nenhuma situação de dúvida na sua vida, nem do seu parceiro, se você estiver vindo aqui para ver energia do seu parceiro, não fique encanado com isso, tá? A justiça, finalizando a leitura, fala aqui da tomada de uma decisão mais pautada na razão. É um arcano maior que fala muito de justiça divina também, fala muito da gente colher aquilo que a gente planta, tá? Seja isso bom ou ruim, né? Duas cartas finalizando a leitura aqui que falam de equilíbrio, o que é bom, né? Nesse sentido, essas duas cartas falam de equilíbrio. Aqui o equilíbrio, né? E a balança também simbolizando o equilíbrio, tá? Quando eu fizer os cruzamentos, a gente vai ter mais informações, tá? Mas por enquanto, vamos ficar com isso aqui. Isso aqui, então, pode ser a necessidade de tomar uma decisão, tá? Vamos lá, parte material. O louco, cavaleiro de ouros, 6 de ouros, 10 de espadas, 7 de paus.
A leitura abre com o louco falando de coisas novas, coisas totalmente novas na sua vida, que requerem alguma coragem de dar esse passo. A primeira carta tem a ver com o passado aqui, tá? Algo que já aconteceu. O início de uma nova jornada aqui na sua vida material. Algo que começou ou recomeçou do zero. Passado, primeira carta, tá? Depois vem o Cavaleiro de Ouros, né, mostrando uma energia mais lenta. Porém, o Cavaleiro de Ouros, ele progride, só que é passo a passo, tá? Então, uma energia mais lenta, requer um pouquinho aqui de paciência, mas as cartas são bastante positivas, tá? Mesmo que seja um pouco vagaroso aqui com o Cavaleiro de Ouros. O Seis de Ouros fala do dar e do receber, a troca. Para quem trabalha com comércio, por exemplo. Mas independentemente disso, tá? Você, por exemplo, prestando um serviço, recebendo em troca, enfim. Seis de Ouros. Leitura termina com um 10 de espadas e um 7 de paus. O 10 de espadas fala aqui da finalização de uma forma de pensar, tá? Não estou falando aqui do fim de um trabalho, não. É uma carta de espadas, tem a ver com finalização de uma forma de pensar, que tem a ver com essas cartas aqui de cima, esse 5 de espadas e esse 8 de espadas, que falam muito de medos e inseguranças. Então, isso aqui se finaliza. Os medos e as inseguranças chegam ao fim. 10 de espadas. O 10 é 1 e o 0, ele traz em si o as de forma implícita, né? Só que vocês já vieram com o as aqui. Um novo começo, um renascimento. O sol nascendo de novo. Vocês enxergando as coisas com mais clareza, tá? Mas há aqui essa necessidade de mudar, principalmente esses pensamentos aqui, né? O 7 de paus, finalizando a leitura, é a manutenção dessa conquista. Quando eu for fazer os cruzamentos, né? Nos cruzamentos eu não falo de áreas específicas da vida, eu falo de uma forma geral, né? O 7 de paus é justamente a carta que vem depois do 6 de paus. Se o 6 de paus é uma conquista, uma vitória, o 7 de paus é a manutenção dessa conquista, dessa vitória, tá? É você defendendo o seu espaço, defendendo as suas conquistas, continuando a sua jornada que você iniciou aqui, né? Lá no comecinho. Cruzamentos, então. O Criador, o Rei de Copas e o Louco. Aqui aparecem duas figuras da corte, né? Esse aqui é um Rei de Paus. E esse louco aqui me dando uma sensação de alguma novidade que surge. Pode ser pessoas trazendo novidade, ou uma pessoa é uma novidade na sua vida, surgiu, né, no passado recente. Essas cartas também me falam assim, de você. Essas cartas representando você, mostram você bastante maduro, mas ao mesmo tempo iniciando coisas totalmente novas que requerem da sua parte coragem. E tem uma, assim como no Valete de Ouros, tem uma vulnerabilidade aqui no louco, tá? É uma carta que pede ou que pediu coragem, né? Já que é a primeira carta aqui, tá? Logo em seguida, a harmonia, a morte, Cavaleiro de Ouros. A morte aqui falando de alguma transformação. Às vezes até falando de algum desapego. E
as coisas caminhando, tá? Caminhando, progredindo de forma comprometida. O Cavaleiro de Ouros, ele é certinho, né? Lembra lá do Papa, o comprometimento também. Há aqui um apoio familiar diante desse momento de transformação ou de desapego, enfim. No centro aqui da leitura, a aventura, o 6 de paus e um 6 de ouros. A aventura é um valete de ouros. A gente fala que esse valete, ele planta uma semente, né? Ou seja, algo que ainda vai dar frutos. Aqui, junto com esse 6 de paus e esse 6 de ouros, a gente já consegue ver alguns frutos, inclusive reconhecimento, né? Reconhecimento por parte de outras pessoas. E, como eu disse, o começo aqui desses frutos, né? Para muitos isso aqui tem a ver com vida material, trabalho, tá? Logo em seguida, um 5 de espadas, um 2 de ouros e um 10 de espadas. Dúvidas, comparações, energias mentais não tão positivas, mas vem com 10 de espadas. A finalização, tá? A finalização dessa forma de pensar aqui. Não vale a pena, seja qual for a circunstância. Aqui, 2 de ouros aqui pode sugerir mais de uma oportunidade na sua vida, seja ao nível emocional, seja ao nível material, e pode ser que você tenha que fazer uma escolha, né? E o 10 de espadas significando essa escolha. Algo, né? Dentre essas duas possibilidades, algo tem que finalizar. Aqui a carta da justiça, ela é muito boa para fazer essa análise que a gente acabou de fazer aqui. A justiça é uma carta de inteligência, uso da razão de uma forma equilibrada, pesar os prós e os contras dessas possibilidades que existem aqui na sua vida. Aí, nesse caso, a comparação ela pode ser positiva, né? No sentido aqui de realmente de pesar na balança, tá? E tomar a decisão de finalizar uma dessas possibilidades e continuar com a outra. Aqui vem então o 8 de espadas, a justiça e o 7 de paus. Esse 8 de espadas aqui é uma carta muito ligada a medo. Pode ser o medo, por exemplo, de tomar uma decisão errada, de fazer uma escolha errada, uma escolha desequilibrada. Só que você está com a justiça, que é um arcano maior, tá? Você não vai tomar uma decisão desequilibrada, tá? Não alimente aqui a energia do 8 de espadas, então. E o 7 de paus, uma carta de coragem, tá? Seja lá qual for a decisão que você vai ter que tomar, parece que é algo mais pra frente aqui, são as últimas cartas, né? Você vai ter que bancar essa decisão, né? Se defender. Defender o seu ponto de vista. Por que você escolheu isso, tá? Isso não é algo ruim, tô só falando da questão da coragem aqui. Toma uma decisão e banca a decisão, tá? Cruzamentos. Aliás, acabei de fazer cruzamento, né? Mas eu quero cruzar aqui em X. O louco e a culpa. O 8 de espadas é uma carta de medo. O louco, por outro lado, é uma carta de coragem. É um arcano maior, se sobrepõe, tá? Rei de paus com 7 de paus. Então, aqui vocês têm a energia de super maturidade aqui no elemento fogo. E
tem capacidade suficiente para defender aqui as suas ideias, tá? Para alguns, como eu disse, alguma novidade aqui a nível material. Duas cartas na leitura que tem balança, falando de equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e o receber, dentro das relações profissionais também. Ok, vamos lá. Tirar a última carta para a gente finalizar. Virgem, junho, opa, muitas. Virgem, junho de 2020. Nossa, o que está acontecendo aqui? Posicionamento tem muito a ver com essa última mensagem que eu falei com vocês, né? Tomar uma decisão e ter a coragem de bancar a própria decisão, né? Se posicionar, tá? Anjo da guarda, você está protegido, né? O posicionamento ficou aqui como pano de fundo dessa pequena leitura e eu vou ler a mensagem do anjo da guarda então, tá? Anjo da guarda. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e abandonados, tendo de enfrentar batalhas tão assustadoras que nos fazem querer desistir ou nos esconder embaixo de um cobertor grosso e peludo, como fazíamos quando éramos crianças, e ficar lá, bem quietinhos até que tudo passe. Mais do que nunca, se você estiver passando por um momento como esse, precisa se lembrar de que existe uma força protetora angelical e amorosa querendo ajudar você. Pare o que estiver fazendo por um momento. Pare de ler este livro e sinta a presença ao seu redor, agora mesmo. Sinta a presença do seu anjo da guarda. Não importa o nome que você prefira dar a essa energia. O anjo da guarda é uma presença luminosa capaz de acalmar o seu coração, clarear a sua mente e transmitir a você força e coragem. Permita-se fechar os olhos e simplesmente sentir. Ele está aí. Essa presença muitas vezes vem a você como uma sensação de paz que brota suavemente bem no centro do seu peito. Ela se comunica com você por meio da sua intuição e também de modos mais concretos. Livros que chegam a você, pessoas que inesperadamente chegam à sua vida quando você mais precisa e todo tipo de ajuda que se materializa em momentos em que eram absolutamente necessárias. Se esta carta veio a você hoje, abra-se para perceber essa presença divina. Não importa o quanto você tenha se afastado do plano espiritual, não importa o que tenha dito ou feito na sua vida. Esta carta lhe diz que você merece e sempre merecerá receber esta ajuda. Existe agora mesmo um anjo ao seu lado, oferecendo abertura de visão, confortando o seu coração e emanando em sua direção toda a ajuda de que você precisa para enfrentar esse momento de sua vida. Você não está só. Confie que o universo está lhe enviando tudo de que você vem precisando por intermédio desse ser angelical. Você está sob a proteção e orientação desse maravilhoso ser da mais radiante luz. A única coisa que você tem a fazer é abrir mão do medo para que todas as bênçãos que lhe estão sendo enviadas cheguem até você. Não tema. É isso, virginianos. Terminamos a nossa leitura.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as notificações, como eu disse. Não sei se eu disse. Se eu não disse, vou dizer, né? Todo domingo eu tô postando as leituras semanais, às 8 horas da manhã, tá bom? Então assistam também. Um excelente mês de junho a todos vocês. Namastê.